Segura essa aí, Gris. Mais um empate, 5 pontos do Z4, jogador ainda falando em acesso, mas o Luxemburgo já mudou o discurso. Já está um pouco mais comedido com respeito a esse discurso aí de, bom, vamos subir e tal. E o pior de tudo isso, já não sinto, e aí é um sentimento, sabe aquela projeção que vocês fazem dos jogos aqui? É uma projeção que eu estou fazendo, eu não estou vendo um clima favorável para a permanência do Luxemburgo. Mas baseado em quê, Everton? No que ele fala e no que a gente escuta outras pessoas do Cruzeiro falarem. Tomara que fique, mas não sei se vai ficar. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Ô, Everton, assim, eu acho que mais do que o discurso ontem do Luxemburgo, né, depois do jogo, que de fato meio que já deixou de lado ali a questão do acesso, né? Que é uma grande baboseira, né? Não tem a menor justificativa para a gente debater possibilidade de acesso para o Cruzeiro, porque ela não existe. É um sonho impossível nesse momento para o torcedor do Cruzeiro. E por mais que a matemática ainda mostre que se ganhar todos os jogos que faltam pode chegar na pontuação, a gente sabe que não vai ganhar todos os jogos que faltam porque não ganha de ninguém, né? É um time que dos últimos 7 jogos ganhou 1. E que não vai ganhar os 11 jogos que faltam na Série B, com todo o respeito que tem ao Cruzeiro e os jogadores que estão lá trabalhando para tentar vencer o máximo de jogos possível. Eu acho que mais do que o discurso, ontem a postura do Luxemburgo nas mudanças ao longo do jogo, né, principalmente ali no segundo tempo, quando ele, na reta final do jogo, optou por reforçar um pouco mais ali o meio-campo com a entrada do Cabral e também do Cáceres, mostram que o Luxemburgo enxergou o empate de ontem como valioso na briga contra o rebaixamento. E, de fato, na briga contra o rebaixamento, o empate de ontem foi valioso. O Guarani é um time que vai disputar o acesso, né? Vai brigar para tentar subir nessa temporada. O Cruzeiro enfrentou um adversário que vive um momento melhor do que ele, fora de casa, e somou um pontinho que é importante nesse momento para a briga do Cruzeiro, que é contra o rebaixamento, né? Amplia um pouco ali a vantagem, essa vantagem pode diminuir, né, se o Vitória vencer o jogo que tem a menos, mas acho que para o momento do Cruzeiro na tabela foi um ponto valioso. Uma atuação que teve altos e baixos, né? O Cruzeiro fez ali um início bom, o Guarani muito permissivo no início, o Cruzeiro conseguiu rondar bastante a área, ainda que sem criar muitas chances, e abrir o placar numa jogada de bola parada. Depois o Guarani fez o que a gente já esperava, né? Um time que ataca com muitos jogadores, os dois laterais ao mesmo tempo, colocando, muitas vezes atacando ali num 3-2-5, às vezes até num 3-1-6, empurrando 6 jogadores na última linha de defesa do Cruzeiro. É um time muito agressivo quando tem a bola. O Guarani, não por acaso, o segundo melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro. Conseguiu empurrar o Cruzeiro ali um pouco para trás, no primeiro tempo com um pouco de dificuldade ainda para criar, na tomada de decisão ali, errando muito. Mas no segundo tempo conseguindo aí sim pressionar mais o Cruzeiro, rondar mais a área até chegar ao gol de empate. E aí os dois times começaram a mexer, e aí eu já falei muito a respeito disso aqui, né? Eu tenho mantido minha cruzada contra as 5 substituições. À medida que os dois times foram mexendo, o jogo foi caindo muito, e aí parecia que nada mais ia acontecer até a expulsão do jogador do Guarani, que deu um ânimo para o Cruzeiro buscar ali no final, quase marcar o gol da vitória na cobrança de falta do Eduardo Brock. Mas enfim, Everton, uma atuação regular do Cruzeiro, com algumas atuações que eu acho que justifica a gente chamar atenção, né? Vitor Leque deixou uma boa impressão, um jogador que precisa ser trabalhado, erra muito ainda na tomada de decisão, tem alguns problemas em questão de posicionamento corporal mesmo, que a gente repara que precisa ser trabalhado pelo Luxemburgo. Mas a princípio te agradou um pouco? Sim, um jogador muito agressivo, com velocidade, é um jogador interessante para o Cruzeiro utilizar aí. Vale lembrar que o Vitor Leque jogou Série A ano passado, né? Muita gente acha que o Vitor Leque vem das categorias de base do Cruzeiro. Ele jogou 8 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Atlético Goianiense. Então é um jogador que já tem alguma rodagem, fez 16 jogos ano passado no profissional do Atlético Goianiense, e que acho que pode ajudar aí nessa reta final pela característica, né? Por ser um jogador de beirada bem agressivo, diferente do que o Cruzeiro tem para essa posição. Deixou ali uma boa impressão. Acho que o Giovani fez um jogo também de razoável para bom. Mas enfim, Everton, a luta do Cruzeiro é dura para tentar escapar aí do rebaixamento. Acho até que vai conseguir, sem passar por grandes sustos.
Mas tem que olhar só para isso agora. Não justifica ficar com esse discurso delirante de falar em acesso, não. Tá, tô com você. Pro Luxemburgo fica ou sai. Mas fala do fundo do coração. Não fica passando, não, Gris? Mas você quer passação que dia? De pano. Você quer fala, que dia? Que dia? Fica Hoje? ou sai para fazer o planejamento pro próximo ano? Eu Será mandaria. ele ou vamos repetir o mesmo esquema? Emergente. Aí o emergente fica. Aí pede o Campeonato Mineiro. Traz lá o mais experiente. Aí põe o experiente. E aí segue o resto da temporada. Então, já foram 2 anos assim, né, Everton? Não é possível que vai entrar o terceiro. Demais. Não é possível que vai entrar o terceiro. O Luxemburgo falou aí, e é claro que se você perguntar e fizer uma pesquisa hoje, na maioria gostaria da manutenção do Luxemburgo para que pudesse evitar erros, como esse que você acabou de ilustrar, e que pudesse fazer um planejamento. Mas aí é um planejamento mesmo, tentar seguir à risca esse planejamento. Dessa manutenção na segunda divisão, com uma formação de atletas, experimentar alguns garotos. O Gris aí disse sobre o Leque, eu achei uma ótima partida. Claro que não foi o nome do jogo, ótima partida porque não vinha sendo, teve a primeira oportunidade, mostrou uma qualidade ali aberta pelo lado esquerdo, e eu acho que o Luxemburgo promove isso. Ele tendo a certeza da permanência dele e do time na Série B, daqui a algumas rodadas, onde o Cruzeiro já não vai estar mais disputando nem o acesso, nem para fugir do rebaixamento, de ter tranquilidade de testar, de dar oportunidade de minutos para jogadores, eu acho que isso seria primordial. Mas ninguém crava, Everton. Duvido que alguém aqui põe a mão no fogo para cravar de permanência ou da ausência dele para o ano que vem, porque não se sabe e não sabemos qual é ou qual vai ser o planejamento do Cruzeiro. Ainda tem jogador falando em acesso, já tem torcedor desanimado, já tem uma mudança de discurso do Luxemburgo, que chegou com um discurso bastante otimista, chegou com um discurso motivacional, mas agora já dá uma esfriada. Ele mesmo na coletiva ontem, falando da dificuldade que é para conseguir esse acesso. Então não se tem como cravar, não se fala no planejamento a curto prazo. Como é que vai se pensar nesse a médio e longo, né? Não que não tenha, porque deveria ter. Mas aí está um pouco confuso, ainda um pouco nebuloso e o torcedor do Cruzeiro ainda muito inseguro. Do jogo de ontem, o que você quer que fale? Porque vem tanta coisa acoplada no Cruzeiro que se nós analisarmos o jogo de ontem, a gente consegue pensar algumas coisas positivas. O Gris disse regular para bom, eu acho que até que foi muito bom a partida do Giovani, quando esteve em campo ali. Concordo com o que o Luxemburgo disse, que deve ter sido uma das melhores partidas do Giovani com a camisa do Cruzeiro. Quando vi a escalação sem os laterais, pensei, nossa, será que está inventando muito? Pois mas o Luxemburgo está mudando demais de jogo para então, jogo. Então, está mudando, mas ontem o time não foi ruim. Um primeiro tempo fez uma marcação um pouco mais alta. Mas não tinha com pouco, cara. Mas ontem tinha as ausências, assim, ontem era até justificado. Ele não tinha o Matheus Pereira, ele não tinha o Adriano, né? Ele tinha ali o retorno do Marcelo Moreno e, claro, tinha que colocar o Bruno José. Essas mexidas, ontem, a gente conseguia justificar, mas vacilou, mais um empate. O Cruzeiro não consegue ter essa sequência dentro do próprio jogo de uma regularidade. E aí, minha querida, vamos lá para a música do Skank, porque não adianta ficar lamentando bola na trave não alterar o placar mesmo, né? Deixa eu, antes de partir para o Léo Gomide aqui para ele falar do jogo também, me dá o Twitter aí, Andrezão, por gentileza. Twitter, @rádio, TV Band Minas, que eu trabalho 200 lugares, eu misturo tudo. Um dia eu chamei minha esposa de rádio. Mas põe para mim aqui, Cruzeiro deve contar com o Lucha para o ano que vem. Após o jogo, o técnico falou que o time celeste já tem que pensar no ano que vem, inclusive com a possível permanência na Série B. E aí, torcedor, o professor deve permanecer para a próxima temporada? Algumas respostas aqui como... me dá duas aí, André, por gentileza. O Imperador Arcanjo, olha só, iremos repetir o mesmo ciclo do Felipão para 2022. Será mais um ano com 4 treinadores e tentando engrenar no final com o experiente. Isso é a gestão do Sérgio Santos Rodrigues. Está dizendo aqui também o Fabiano. O início de um bom planejamento começaria com a permanência do Lucha, mas no lugar dele, com esse presidente, eu iria embora. Tá aí, opinião do Fabiano. Daqui a pouco a gente gira mais lá no Twitter também, porque eu falei na semana passada que depois da resposta a uma pergunta que eu fiz ao presidente Sérgio Santos Rodrigues sobre a permanência do Lucha, você tem coisa que você ouve e você sente se há ou não convicção na resposta, gente. Aí não é fazer ondinha, fazer ilação, não tem nada disso. Você sente se há ou não convicção. Em momento algum, ele disse, o Luxemburgo permanece, independentemente do que aconteça com o Cruzeiro. Na temporada ele permanece. Não.
Sentar, conversar, discutir. Claro que não é um assunto que você resolve numa mensagem de WhatsApp, né? Mas eu não senti convicção. Conversei com uma outra pessoa que não tem nada a ver com o Cruzeiro, próximo ao Luxemburgo, e me disse, olha, é óbvio que ele não está satisfeito, porque teve coisa que ele pediu, que prometeram e não cumpriram. E a gente sabe que o Luxemburgo é um sujeito ácido. Agora, se vão daqui a pouco cumprir com o que foi prometido, e isso gere satisfação dele a ponto de sentar-se e resolver para a próxima temporada, isso é outra história. Léo Gomide, fala disso também e emenda para dar uma pincelada no jogo de ontem. Porque acho que campo e bola nesses momentos também, a gente já vai ter que daqui a pouco abandonar o campo e bola e partir para uma discussão mais em cima de projeto, temporada, presidente. Aliás, presidente, eu não fiz polêmica com a sua ida para a Espanha. Você vai lá, faz o curso, acabou o curso, você volta. Aliás, jogador ruim, quando está no banco, às vezes é melhor machucar e sair do banco. E aí você foi para a Espanha. Aí hoje eu fiz uma relação do que está acontecendo agora com aquela tragédia, não sei se 2011 ou 2012, daquele cruzeiro lá na Itália que afundou e que o comandante deu linha. E aí o cara lá na central, vá da bordo, Cazzo. É o que eu tenho para te falar, presidente. Ou você assume, mete a cara e tenta achar uma solução, ou você não tem como você continuar no Cruzeiro, não. É sério. Você como pai de família, marido, amigo fora do Cruzeiro é outra coisa. Não que sejamos amigos, eu estou só comentando que eu tenho amigo meu que é amigo seu e que fala maravilhas a seu respeito. Mas eu estou me referindo ao presidente. Ou você volta a bordo e resolve o problema e mete a cara e abre o jogo, ou então você chega e fala, ó, gente, pressão pra caceta, minha esposa, eu não consigo, eu não estou dando conta. E eu não acho que é frustrante para você como figura humana que você tome essa decisão, não. O que não pode é você meio que, vamos lá, paga um incêndiozinho aqui, outro ali, em nome de algo pessoal, não sei, você continua. Não, ou só vai ou não vai, eu abro o jogo ou não abro, eu falo que vai ser ou não vai ser. O planejamento para o próximo ano, presidente, precisa ser exposto, pelo menos o início de algo. Agora, amanhã já é outubro, cara. Outubro, novembro, acabou o campeonato. E aí, dezembro, virada do ano, 13º, férias, repactuação e o caramba, e transferban. Como é que você vai fazer planejamento para o ano que vem? Vai pagar transferban? Vai o Pedro Lourenço vai pagar. O Pedro já acabou de dizer que não vai entrar com dinheiro mais não. Que o que ele colocou já foi a renovação do contrato para 2023. Então, a torcida está querendo saber. Porque quanto mais tempo permanecer na Série B, mais a garapa vai azedar. Me desculpa eu tomar o seu lugar. Que isso. Excelente explanação. Ô, Everton, e aí até vou seguir no caminho que você estava trilhando aí nesse seu comentário, com relação a mais a parte do futuro do que propriamente sobre a partida de ontem. O Cruzeiro encerrou a participação dele, né, a rodada ainda continua, na 27ª rodada do Brasileirão da Série B. No ano passado, após uma vitória contra o Sampaio Corrêa na 33ª rodada, ou seja, 6 jogos depois, com relação à rodada que estamos hoje, o Filipão ele já não garantia permanência, apesar de mais de um ano de contrato que ele tinha vigente ainda com o clube. Falava em ter de conversas, né, com a diretoria, de sentar, definir quais seriam aí os processos, o planejamento para a temporada que seria essa agora de 2021. E aí foi se tornando uma tônica, né? Foi se tornando algo, entre aspas, repetitivo nas entrevistas coletivas do Filipão, independente do resultado. A pergunta: Filipão, e 2022? Já começou o planejamento? Filipão, você permanece? 2021, Filipão, você permanece? E aí ele sempre dava uma esquivada e ia dando indícios de que, após o Cruzeiro ali garantir matematicamente que não correria mais riscos, né, de um descenso para a Série C, que ele agradeceria o convite e sairia. A gente tem falado muito a respeito de filme repetido aqui, né?
nestas duas últimas temporadas do Cruzeiro. Ontem, o enredo começou a parecer ser o mesmo, né? O Luxemburgo também falar que precisa conversar, que é um processo interno, que é um debate entre ele e os dirigentes do clube, mas não dá para cravar, Everton, não dá para cravar que ele fica. E aí você tocou num ponto muito importante. 2022, o Cruzeiro vai disputar novamente a Série B do Campeonato Brasileiro. Consequentemente, ele não terá um aumento de receita, porque mesmo com a aprovação do projeto de lei aí de clube-empresa, será bastante surpreendente se o Cruzeiro, a partir de 2022, já conseguir contar aí com algum aporte que faça com que a corda saia um pouco do pescoço, né? Não será algo tão rápido assim. Eu acho que essas perguntas, Everton, elas têm que ser feitas de uma forma inversa, talvez. Será que o Luxemburgo não é muito caro para o Cruzeiro atual? E aí eu não estou discutindo o que ele entrega hoje, não estou discutindo que ele está a mesma quase história que do Fábio, invicto. né, que você também colocou. Sim, que ele tem apenas uma derrota, que os números são bons, apesar de muitos empates, que o aproveitamento dele poderia fazer, se o Cruzeiro estivesse com o mesmo aproveitamento desde o início da Série B, de pouco mais de 50% com o Luxemburgo, que ele estaria na 7ª, 5ª, 6ª colocação, poderia vislumbrar ainda chegar ao G4 até o final do Campeonato Brasileiro, mas vai ficar na Série B, tem a questão dos atrasos salariais, tem o transfer ban, tem outros problemas na FIFA que a gente está até deixando de lado por enquanto, mas que ainda virão, né? O Cruzeiro tem muitos problemas na Justiça do Trabalho com referência a funcionários e atletas, né? Um legado aí desastroso deixado por gestões anteriores. E aí, Everton, não estou discutindo o Luxemburgo profissional, números dele na Série B, empate, derrotas, vitórias e a forma de jogar. Vamos discutir se ele é um técnico que hoje cabe no orçamento do Cruzeiro. Porque ele chegou esse ano, Everton, muito para ser o escudo e para ser aquele desafogo, né? No, entre aspas, desespero, falar assim, precisamos de um técnico experiente, recuperar o vestiário, recuperar o ânimo desses jogadores, porque não pode cair para a Série C. Ele conseguiu, assim como o Filipão havia conseguido na temporada passada. Mas aí, passada a turbulência, colocando na ponta da caneta, vai entrar X milhões de reais, mas vai ter que sair Y milhões de reais. Cabe. E se trouxer outro, vai ter paciência? É esse o grande problema, Ela. Porque paciência não é o forte da atual gestão do Cruzeiro. Seguir, delinear um planejamento, um processo, um projeto, e seguir à risca, mesmo sabendo que vai ter percalços ao longo desse caminho, não é o que a gente está vendo. Porque é diferente. Quando você vê que um técnico não encaixou, falando mais de campo e bola, um técnico não encaixou. Aí você faz a troca por outro, e aí os resultados vêm, mas internamente você sabe que está tudo bem. O salário está em dia, os jogadores estão satisfeitos, só que a bola não está entrando. Aí você troca o técnico e as coisas passam a dar certo dentro do campo. Não é o caso do Cruzeiro hoje, Everton. E aí eu concordo contigo. O futuro ele precisa ser mais debatido do que vem sendo atualmente. Precisa ser debatido, precisa ser tratado, porque não dá para ficar agora nos atendo a campo e bola e ignorando o tamanho da trozoba que tá no pirocóptero aí. Não dá, ué. A coisa é muito séria, gente. A coisa é muito séria. Não dá para ficar só 1-1, 1-0, zagueiro, o Brock voltou, não sei quem saiu, o Adriano tá fora. Não dá. A situação do Cruzeiro ela precisa ser muito bem discutida a partir de agora. Quer dizer, já tinha que estar sendo discutida há muito tempo, mas é que enquanto falava-se em acesso e as chances eram maiores porque a diferença era menor, tudo bem. A diferença agora são 14 pontos, gente. Faltando 11 rodadas para o final, e ninguém garante que ganhando as 11 vai subir, não. Pera lá.